Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente do que a gente fez nas outras convenções. A gente não vai focar em produto detalhe a detalhe. A ideia desse material é a gente mostrar formas de usar os produtos novos da coleção do Inverno 26. O Kleb vai estar aqui o tempo inteiro, ele que vai puxar essas produções, até para reforçar alguns conceitos que ele já está trabalhando com a equipe em loja e para trazer novas propostas também. Tá, e a gente vai falar também a respeito do que a gente tem conversado em loja, a gente já vem dialogando a respeito disso. Cores, composições de cores, né, as combinações. A gente vai falar a respeito, né, de sobreposições, as camadas das sugestões, análise de biotipo, análise de perfil, de estilo, para a gente poder oferecer para o cliente certo, o produto certo, né, e deixar nosso cliente cada vez mais seguro. O que é importante, a cada estação a gente tem que trazer conteúdos que sejam complementares ao que vocês já veem na comunicação da marca. Hoje a gente tem o cliente com consumo habitual em loja, a gente tem o lookbook que traz o cliente um pouco mais para frente, e a gente tem a campanha, que é uma roupa muito mais conceitual, é uma proposta muito mais de posicionamento de marca do que de uso real. O que a gente pretende com esse material que a gente está fazendo hoje e com o trabalho que a gente faz a cada convenção é ir trazendo esse cliente muito mais próximo desse estágio. É lógico que a gente não espera isso, porque isso aqui é uma imagem de marca, é um desejo, mas cada passo que a gente conseguir trazer o cliente um pouco mais nessa direção vai fazer com que ele consuma os produtos da marca de uma forma muito mais objetiva e muito mais inteligente. Tá, aqui a gente vai falar a respeito de estratégia de coleção. São dois pontos importantes. Primeiro são as cores, o marrom, o verde e o vinho, né, são os tons sóbrios da coleção. E a gente vai falar a respeito de uma técnica que a gente vem desenvolvendo também, né, aproveitando que é inverno. Então essa estação que proporciona a gente a sugerir camadas, né? A gente vai falar sobre sobreposições. Então a gente vem sugerindo, traz o cliente para fora do provador, evita com que ele feche a cortina e a gente consegue trabalhar sugerindo as camadas, as composições, né, com ele fora do provador. Essa técnica tem funcionado bastante, principalmente no exercício que foi feito já na venda do atacado e agora em loja, que o Kleb já está levando essa ideia também em ponto de venda, porque você consegue argumentar produto a produto que você estiver sugerindo para o cliente, você consegue colocar argumento de uso, argumento de ocasião, argumento de proporção ou de styling. Então é um momento crucial para que você consiga convencer o cliente no momento da compra. Bom, essa técnica ela consiste em a gente criar uma composição com a parte de baixo e uma parte de cima, que a gente chama base de look. Então a gente leva o cliente para o provador com essas duas peças, deixa as outras peças para fora do provador e vem sugerindo essas sobreposições e as camadas ali fora do provador. Bom, essa camisa box, né, a marca colocou uma energia em cima desse produto. Nós temos essa camisa em linho, em algodão, né, tricoline, e temos ela feita em lã também. Existem várias formas de uso desse produto. A gente consegue usar ela aberta do jeito que ele está aqui. A gente consegue colocar ela bem para dentro, totalmente para dentro. Né? A camisa box ela é super democrática e a gente tem que encarar esse produto como um caban de manga curta. Aqui a gente vai falar a respeito do uso dessa jaqueta, tá? Essa jaqueta portinhola, tá sobrepondo ela no blazer, tá? Ela é uma jaqueta urbana, né? E dependendo do tecido, ela pode ser até mais social, mas existe a 07 também em loja, né? E a gente vai dar continuidade nesse modelo. Vocês podem notar que a gola da jaqueta, ela acomoda perfeitamente na lapela do blazer, que você pode usar fechada ou aberta. E a gente compôs aqui o cinza com marrom, que dá um resultado super bonito, super interessante. Poderia ser preto com marrom, cinza com preto também. E você poderia trazer a jaqueta aqui para cima do marrom. Sempre importante coordenar o tom sur tom, geralmente com menos contraste, né, para respeitar o perfil do nosso cliente. E a gente coordenou aqui com um sapato de camurça para dar esse ar mais invernal. Em se falando de sobreposição, a gente traz mais uma proposta aqui, que são as nossas camisetas e polos de manga longa, que elas podem ser sobrepostas por cima das camisas, que a camisa, ela no caso, da sobreposição, a cor não é a protagonista, ela é a coadjuvante da roupa, do look.
tá? Então, a camiseta, ela sobrepõe e é bacana isso para os climas mais quentes, né? No caso do Centro-Oeste, Norte e Nordeste. A gente compôs aqui a calça de live de cadarço, né? O cadarço para dentro, para deixar o visual mais limpo. É importante a gente se atentar que sempre que for o uso social dessa calça, a gente deixar o cadarço para dentro, né? No look casual com camiseta e tênis, a gente traz o lacinho para fora. Bom, aqui a gente vai falar a respeito desse look, tá? Vou dar ênfase na nossa primeira polo de tricô, né? Isso graças ao resultado surpreendente que tem acontecido nas lojas com a nossa camiseta de Sea Island. A gente compôs aqui, no caso, com uma calça de Gales, né? Esse tricô e um tênis branco, né? O look mais casual, mas poderia estar com um look mais sofisticado, mais social, no caso de um sapato, ou uma calça preta ou marinho. Queria aproveitar também para falar da parte têxtil desse look. Esse tricô ele é feito com 70% de algodão e 30% de seda, que é considerado uma composição bem alta em seda num produto. Mas a gente fez essa escolha para que o tecido tivesse mais estrutura, marcasse menos o corpo e ficasse menos molenga no corpo do cliente. Em função dessa estratégia, a gente conseguiu um produto mais plano, mais flat, que a gente chama, que tem esse brilho que é da seda, e faz com que ele seja super interessante para um uso mais social, mais urbano ou mais casual, como está nessa proposta aqui. E uma outra questão importante é esse tecido que ele é lã, linho e elastano. É uma categoria de tecido que a gente tem investido bastante. Vocês já têm em loja a lã de linho em muitas cores, em diversos desenhos. E vocês vão perceber que nessa estação de inverno e na próxima de verão, a gente vai falar muito sobre ele e a gente vai impulsionar bastante essa venda. É um produto que traz um diferencial para a marca, que traz uma personalidade para o look e é um tipo de tecido que as outras marcas geralmente não investem tanto quanto a gente. O que é um cuidado nesse tipo de produto é que, em função dessa mistura, ele sempre gera uma textura visual. Às vezes a textura é mais suave, às vezes a textura é mais marcada. O que é importante tomar cuidado? Quando você usar a textura embaixo, neutraliza a parte de cima com liso. Se você usar um caban desse tecido em cima, você neutraliza com uma calça lisa. O único momento que a gente vai apoiar que se use textura com textura é quando vocês estiverem usando o set desse tecido. Então seria um caban desse marrom com essa calça marrom. Essa é a versão manga longa de um produto que vocês já têm em loja, que é a camiseta manga curta com pala e zíper invisível. Ela pode ser usada ou direto na pele, como está no look, ou por cima, como se fosse um tricô, por cima de uma camisa ou gola mal ou de uma camisa com gola social. É importante ressaltar que nesse material a gente não fez a roupa sob medida para o modelo, então vocês vão perceber que algumas peças às vezes está com a barra mais comprida ou com a manga mais curta. E eu queria aproveitar esse look para falar de proporção de peça. A camiseta está um pouco grande para ele. Mas o que é interessante é vocês exercitarem no cliente porque ela está um grande moderno. Então, se o cliente é um cliente que tem mais conhecimento de moda, vocês podem propor esses tamanhos maiores, principalmente para esses tecidos mais estruturados. E se o cliente tem um shape mais tradicional, ele pode trabalhar com um tamanho número menor. A gente vem sugerindo para vocês o uso dos sets. Só é set quando é mesma cor, mesmo tecido, tá? Aqui a gente vem gerando mais um uso para o caban. Mais uma possibilidade, que é o uso direto na pele, porque o caban é uma overshirt, o caban é uma camisa também. Então esse uso é interessante e depende muito do discernimento de vocês para que tipo de cliente oferecer, né? O cliente, ele acredita na marca. A gente não deve colocar o cliente em risco, né? Então o cliente, ele precisa segurar, ele precisa também, esse está dentro do perfil. Aqui a gente vai falar a respeito da cor verde. Já é a terceira coleção que a gente trabalha com esse tom. Primeira vez que a gente prepara o material direcionado para ele, tá? A gente compôs aqui a combinação com o cinza, tá? Que já é uma combinação um pouco inusitada para um cliente que já entende um pouco mais a respeito de cromia, um cara que tem uma maturidade cromática, né, um pouco mais avançada. E a gente trouxe o uso da polo de manga longa com a camisa social, essa polo de manga longa de zíper, com a camisa social, e a gente compôs com um sapato urbano, tá? Aqui, veja bem, é importante que o cliente entenda essa proposta, tá? Que ele fique seguro. Então, caso contrário, a gente sugere a camisa branca ou a camisa preta, né, para que o cliente fique um pouco mais confortável.
Então aqui a gente traz mais uma composição de verde, tá? A gente não tem sugerido verde com look monocromático. A gente trouxe essa composição de verde com cinza e a gente trouxe um ponto de luz, que é o azul claro, tá? E outra, aqui no caso, se a pessoa criar uma composição toda monocromática de cinza, a gente consegue inserir o verde, tá? No caso desse azul claro, a gente lembra que ele compõe com o verde e também com o vinho e o marrom, também como ponto de luz. Esse é um item novo da coleção, também da linha Active, que vocês já conhecem, só que na versão de malha. O que vocês têm na loja, por enquanto, é o tecido plano. É uma malha 100% lã, o que é importante, duas coisas em relação ao processo de lavanderia. Seguir as instruções, porque ela tem que ser lavada no avesso, no saquinho de proteção e com água fria. Então é importante o cliente entender que ele não precisa lavar tantas vezes quanto uma peça de algodão. Você pode lavar a cada 4, 5 usos, o que preserva bastante o aspecto do produto. A gente escolheu essa malha porque ela tem um aspecto bastante flat, bastante sofisticado. Então, embora você consiga usar em formato de set, você consegue usar a calça como se fosse uma calça social com uma camisa social, como você consegue fazer dessa jaqueta uma jaqueta social e usar com uma calça clássica e um sapato, por exemplo. A gente denominou esse look como traveling, tá? Isso devido à malha, devido a diversas outras peças que a gente tem também, que a gente sugere com o uso de viagem, tá? Essa combinação de cor, né, do verde com o azul, que é super interessante, o resultado fica super bonito, tá? O uso da jaqueta, ela pode ser feita tanto para o casual, como a Flávia tinha dito, como para o uso social também, tá? Fazendo essa sobreposição, que fica uma combinação interessante e super sofisticada. Aqui a gente traz uma sugestão para a noite. A gente sempre vai trazendo, né, sugestões de uso, de peças com uso para a noite. Aqui é uma camisa de lã fria, ela é feita de zíper, tá? Esse zíper, ele pode ser aberto ou fechado. E a gente sugere a base neutra preto, tá? Porque aí a gente não corre risco. Saindo daqui, o cliente corre qualquer tipo de risco de deixar desconfortável e não ficar uma composição muito interessante, muito boa, tá? Se colocar por dentro, ela pode gerar uma ondulação no zíper, então não é aconselhável, tá? E o uso dela tem que ser um pouco mais solto, não pode ser slim, tá? Até mesmo porque é lã, pela matéria-prima e tudo mais, e pelo conceito da marca também. Tem uma outra camisa, também que é uma sugestão, com outro padrão. Nós temos 2 padrões dessa cor, e temos essa camisa de lã também, feita em outros padrões e cores. Trouxemos uma base de jeans raw com um tricô de merino gola rolê, né? E algumas sugestões de terceira peça, no caso de cabans e jaquetas. Esse é um item novo na coleção também, que é a mesma base da Jaque 011, que é no tecido da calça de nervura que vocês tinham em loja. Tá? Ela é em malha e ela é uma jaqueta super sofisticada também, que você pode usar tanto para o uso social quanto no casual. Tá, aqui nesse caso a gente trouxe uma edição revisitada de um risca de giz clássico. A gente procura trazer, né, os signos da alfaiataria clássica, trazendo peças atemporais e dentro da linha do Tailored. A gente trouxe uma jaqueta e uma calça de cadarço, né, risca de giz, né, aqui no caso usado com uma camisa de gola mal preta, mas é uma sugestão, a camiseta branca, né, e um tênis branco, que gera um look mais casual, mais descontraído, mais jovem. Aqui a gente trouxe uma peça em malha, na nossa malha MA Fit, tá? Ela é um meio zíper, tá? É uma peça nova, e a gente compôs com uma camisa social, mas ao invés da camisa poderia ser gola rolê, e também poderia ser usada diretamente na pele. A gente colocou uma calça de alfaiataria, de lã, e de cadarço, e também um coturno, tá? Porque a gente vai propor com as camadas, né, a sobreposição com o overcoat também. Aqui a gente tem uma jaqueta, que ela é uma releitura da 07, tá? A 07 todo mundo conhece, que é uma jaqueta esportiva, mas aqui feita em lã,
lã fria. Hoje ela tem um ajuste lateral. Lembro que ela tinha um ajuste frontal. E ao invés de ser zíper, ela é botão. É uma jaqueta de lã com elastano e seda. Aqui a gente compôs, né, com um pouco de cor. Né? Você vê que sempre quando a gente tem uma base bem feita, ela possibilita a gente colocar mais cor dentro do guarda-roupa do nosso cliente. Exemplo, quando a gente tem, no caso de um Havana, um caqui, um musgo, né? E até mesmo o cinza, tá? Como a gente já tinha sugerido anteriormente. A gente também sugere essa calça de prega, todo mundo já conhece a calça. E é uma calça super versátil, principalmente para ser usado com tênis, né, no casual, com tênis branco, que fica super interessante. Esse é um modelo novo que a gente trouxe também da linha Active. Você já tem a versão manga curta em loja. Então ela é uma camisa feita com tecido de lã de alfaiataria super, super fino, super light, inteiro de alfaiataria, e a gente explorou bastante o tecido, tanto que a manga é de alfaiataria até a parte de trás, e a parte das costas é de malha. Tá? Então dá para ver uma parte do detalhe aqui. O que é interessante é que você faz um look total alfaiataria, vestindo uma camiseta e não uma camisa, que seria uma base ideal para que você faça todos os seus exercícios de terceira peça no cliente. Aqui no caso a gente tem a calça de prega, como a gente já conversou em loja, falamos, né, todos provaram essa calça. É muito importante a gente se atentar no perfil do cliente para a gente sugerir essa calça, que não combina com todo mundo, e também se atentar na anatomia de cada corpo, porque ela pode valorizar como também pode ser o contrário. Então a gente tem que tomar cuidado para deixar o cliente sempre numa posição segura. O que foi pensado também nessa calça, que é bem importante, complementando o que o Cléber falou, é que ela não foi pensada para ser uma calça de prega social clássica. Ela é uma calça de prega moderna, mais urbana, mais para um casual chique do que para um social. Então ela não foi feita para usar com sapato social. Por isso que a gente sempre exercita ela e propõe com tênis, tá? Que é o ideal para dar o aspecto e a imagem final que a gente pensou o produto. A gente vai fazer 2 exercícios de jaqueta, que são jaquetas bem importantes, são tecidos bastante atípicos e é uma tecelagem italiana muito antiga, muito importante, e ela só fabrica tecidos especiais. Então, esse é um tecido que vocês já têm em loja, que é um tecido que chama Carly. Ele é um 100% algodão numa estrutura canvas. O canvas é uma estrutura têxtil, como um cetim, como uma sarja, como uma tela. Então, ela é como se fosse uma estrutura mais áspera e mais rústica de propósito. Então, você pensa, no momento que você estiver compondo o look, que você está mostrando texturas diferentes. Então, o teu trabalho como consultor para o cliente é mostrar como essa construção de textura dentro do mesmo look pode ficar interessante. Tá? Então, a gente tem 3 cores, Havana, amarelo e preto. Agora, a gente vai colocar uma outra peça que já vai para um uso mais à noite, que ela é feita de uma construção muito especial. É um tecido 100% poliamida, que é a mesma roupa de tecido de esporte, Dry Fit, feito num tecido extremamente denso. Então, ela tem as amarrações com alta densidade de fio, tanto na trama quanto no ordume. Então, ela é muito encorpada e, ao mesmo tempo, foi dado um acabamento no próprio fio que dá um toque amanteigado. E esse brilho meio fosco, um acetinado meio... É como se fosse um acetinado used. Então, ela é muito interessante de aspecto final. Então, ela tem esse brilho que a gente sugere que o cliente use mais à noite. E até acrescentando o que a Flávia está dizendo, assim, a construção desses 2 produtos são super especiais, né? A gente tem a construção aqui da camisa box, né? Que a gente tem essa linha côncava que acomoda a gola. Cada caseado tem um travete. Isso para a vista não ficar abrindo da jaqueta. No caso dessa de canvas, ela tem a manga dela é côncava também, que é própria anatômica, né, para volante, para direção e tal. Então isso tudo é bem interessante e é importante a gente se atentar nos detalhes. A gente está apresentando 2 versões do Caban 05 xadrez, né, com a gola rolê, e uma versão mais casual, com jeans e coturno, e a outra com a calça de elástico, mais moderno, mais descolado, com tênis de bico quadrado e de camurça. Como esse é o último exercício que a gente vai fazer nesse vídeo, a gente vai trabalhar, puxar um pouco mais a régua
desse cliente, tá? Então, lembra que a gente falou no começo que tem o cliente que está começando agora a se interessar, tem o cliente que vai só para se vestir, tem o cliente que vai para se vestir, mas para ter uma comunicação a mais. Então, esse cliente já é um cliente que tem interesse em estar buscando uma nova leitura para si próprio. E depois tem o cliente que já está num estágio de mais conhecimento de moda e tem o cliente que acompanha a tendência. A gente vai tentar fazer esse exercício para esse look mais próximo desse cliente, até para vocês poderem ir entendendo a diferença entre um e outro. O que a gente fez aqui? A gente preparou uma base marinho, com uma calça de elástico, que a gente vai querer uma coisa mais moderna, com um tricô marinho. Daí o cliente sai do provador e a gente vai começar a fazer os exercícios de camadas. Então, nesse momento, a gente começou com uma camisa listrada. Lembrando que se o cliente de vocês está aqui, vocês podem colocar uma camisa marinho. Então, ele ficaria inteiro de marinho, estaria super seguro. Se esse cliente já está mais avançado nessa travessia, vocês já podem começar por um pouco mais de informação de moda. Eu vou pedir sempre para vocês fazerem um exercício de conforme a gente vocês forem colocando a roupa no cliente, entender se aquela roupa está gritando por atenção. Se aquela roupa estiver gritando por atenção, quer dizer que aquele cliente não está adequado àquele look. Porque o cliente que segura uma roupa mais moderna, uma roupa mais conceitual, a roupa dele não grita. Ele não está preocupado com o que os outros estão pensando porque ele segura aquilo. E fica muito claro quando você faz esse exercício de você entender o cliente que se vestiu para chamar atenção e o cliente que se vestiu por gosto totalmente dele, por pura personalidade. Então, é isso que a gente quer. A gente quer que o cliente ande adequado com a personalidade dele. A gente não quer que ele ande clamando por atenção. Que esse não é o nosso público, não é o nosso jeito de propor moda. Então, assim, o que a gente pensou? Lembrando da história das camadas, que a gente traz o cliente, mais uma vez, reforçando o que a Flávia disse, a gente traz o cliente para fora do provador, né? Com a base, que é o tricô, mais a calça e o tênis. E aí a gente vem sugerindo para ele as possibilidades de uso, e a gente trouxe a camisa, poderia ser a lisa, como a Flávia disse, então a gente colocou um blazer, tá? Então agora no próximo, a gente vai inserir outra peça ao invés da camisa. Aqui a gente colocou já um set, né, o caban com a calça, e a gente coloca o blazer para fazer a história da camada. Se a gola por dentro para aquele cliente mais seguro. Se vocês sentirem que o cliente é um pouco mais aberto, a gente coloca a gola para fora, que fica interessante. Esse foi nosso exercício de looks com os novos produtos da coleção Inverno 26. Desejamos a todos ótimas vendas.